Aí, Então, dá play aí. da Prey. Vamos lá. Então, gente, eu vou falar rápido, vou dar só as boas-vindas para todo mundo, e as boas-vindas mesmo, porque é uma coisa muito legal, assim, no meio dessa confusão toda que a gente se meteu, né, que nos meteram em 2020, a gente consegue hoje dar início ao ano letivo de 2021. Isso já é motivo, né, de muita comemoração, apesar de ainda estarmos no meio dessa bagunça que nos colocaram. Mas, de qualquer forma, é um parabéns. A gente tem que dar parabéns para todas as professoras, todos os professores, alunas e alunos, alunes, que deram conta dessa reviravolta. Aí eu estou muito, muito feliz de estar encontrando vocês aqui hoje. E é isso, né? A gente vai dar início hoje à Semana Pedagógica. A gente vai ter duas atividades hoje. Uma é uma fala do professor Anderson Bogeia e da professora Nádia Luciani sobre cidadania e rede. Depois nós vamos ter um evento, segunda parte do evento de hoje, que é o Experiências Compartilhadas, que vai ser com o coordenador, esquece tudo. Silvia Monteiro, da Silvia PUC, Monteiro. o Rafael Cassu, da UFRJ, e o Luiz Fernando Ramos, Luiz da Fernando UF. Ramos. Tá? E o nome é... Desliga? Desliga o microfone. Liga o Se liga. microfone. Tá bom, desliga o microfone. Então é isso. E hoje a gente recebeu uma notícia muito legal também, muito feliz. A professora Estela Fischer, nesse momento, deve estar na maternidade e a gente Ai, está aguardando com muita ansiedade, muito carinho, a chegada da Pilar. Gente, a Estela estava grávida, eu nem sabia. faz uns 9 meses. Eu estou me sentindo saindo do Big Brother, assim, ao cubo, né? E amanhã nós vamos ter, então, um encontro sobre acessibilidade. Quarta-feira serão as inscrições das disciplinas optativas, e na sexta-feira o Carlos Becker e a Luciana Baroni trouxeram para a gente Quem, Carlos? Fala. Você está doido para falar? Luciana Paz. Que beleza, então. Então é isso, gente. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Chegamos em 2021 e agora eu vou passar a palavra para a professora Nádia Luciana. Muito bem. Então, gente, o tema da mesa de hoje é cidadania digital, entendendo cidadania digital como um padrão de comportamento que nos habilita para viver em sociedade virtual, né? Eu quero ler um texto, compartilhar com vocês um texto de um curso de um programa Open. O programa Open é um programa do governo norte-americano, que é uma sigla que significa Online Professional English Network. Então, é um programa financiado pelo governo americano para professores do idioma inglês, né? Professores de línguas, professores da licenciatura e profissionais da educação em todo o mundo, principalmente aberto para países onde a língua inglesa não é a língua nativa. É um curso de EMI, que é English como meio de instrução, que é o inglês como meio de instrução, que está sendo ofertado em parceria com a Universidade de Ohio. E teve um módulo específico sobre cidadania digital, então eu vou compartilhar esse texto desse módulo do curso de EMI do Open, que começa com a frase Character matters, respect. Então, o caráter importa, né? Então, respeito. O texto começa dizendo que comunidades virtuais são muito semelhantes às comunidades reais e precisam de bons cidadãos para funcionar bem. Cidadania digital, então, é uma proposta de um conjunto de padrões adequados e responsáveis para o uso da tecnologia nas comunidades virtuais. São umas regras básicas de conduta em ambientes online que permitem a criação de ambientes educacionais que ofereçam espaços criativos, envolventes e respeitosos.
E aí vem algumas dicas da cidadania digital, né? Em discussões digitais, né? Discussões de chat online, ao fornecer o seu feedback, seja atencioso e envolvente. Não diga simplesmente sim, concordo ou não discordo. Tente elaborar mais a sua resposta, assim outras pessoas poderão entender suas ideias e ser inspirados a contribuir com suas próprias ideias. Se você postar um comentário que se refira a algo que algum colega já disse, cite esta colega para contextualizar as suas ideias, pois isso ajudará a compreender o seu ponto de vista e evitará a necessidade de procurar a declaração original. Não faça postagens cruzadas, postando o mesmo comentário em vários fóruns, nem copie os comentários de outra pessoa. O seu trabalho deve ser exclusivamente seu e original da sua autoria. E aí o programa levanta questões super importantes sobre plágio e sobre autoria, né? Leia as perguntas anteriores que foram postadas. A sua pergunta pode já ter sido respondida. Leia todos os comentários antes de postar os seus, porque o mesmo comentário já pode ter sido postado antes. Participe, não fique apenas espreitando, nem apenas leia o que as outras pessoas escrevem sem contribuir com ideias próprias. Tem um termo em inglês que chama looker, para essa pessoa que só fica ali à espreita e não participa. Você está nesse grupo por um motivo e suas opiniões são importantes. Compartilhe-as com seus pares. Mantenha-se no assunto e no tema, e não poste ideias, discussões ou imagens irrelevantes. Isso pode ser prejudicial para o andamento da discussão. E aí, sobre o respeito, principalmente o respeito entre as pessoas, né? Lembre sempre que a perspectiva de alguém pode ser muito diferente da sua. Podem existir diferentes realidades e contextos sociais e econômicos, mesmo num pequeno grupo. Independentemente dessas diferenças, estar no mesmo grupo significa interesses em comum. Então, tente olhar por uma perspectiva diferente antes de tentar corrigir ou debater com outra pessoa. Tenha respeito, mesmo em situações de desacordo. Se você acha que não pode continuar uma discussão sem se tornar argumentativo ou agressivo, opte por abandonar a discussão. Tom e intenções são difíceis de transmitir online. Evite o sarcasmo ou uma piada fora de hora, porque isso pode não ser compreendido e eventualmente ofender. Entendendo o sarcasmo como o uso de palavras que significam o oposto do que você realmente quer dizer, especialmente para insultar alguém, mostrar irritação ou tentar ser engraçado. Use uma linguagem profissional e respeitosa. Não use abreviações, gírias ou xingamentos. Não escreva tudo em maiúscula. Use itálico ou negrito, se precisar dar ênfase. Revise o seu trabalho antes de compartilhá-lo e não corrija a frase, a grafia ou a gramática de colegas, a menos que isso seja especificamente solicitado. Seja atencioso, não compartilhe pensamentos rudes ou ofensivos. Se você acha que uma declaração pode ser grosseira ou ofensiva, mesmo não tendo certeza, opte por não compartilhá-la. Seja educado em um fórum de discussão online como se estivesse interagindo cara a cara. Trate a todos como se estivesse bem na sua frente e não atrás de uma tela. Lembre-se que você está em um lugar com pessoas diferentes que podem representar culturas, etnias, raças, religiões e gêneros diferentes dos teus, mas que todo mundo merece respeito. Feita essa pequena leitura, eu vou passar então a palavra para o nosso convidado de hoje, que é o professor Anderson Bogeia, e vou também compartilhar na minha tela para passar a apresentação do professor. Obrigado, Nádia. Depois disponibiliza para a gente aí esse material. Esse material. Queria falar o seguinte, eu preparei uns 35 slides para vocês, tá? Espero que eu não entendi vocês com as leituras que eu devo fazer sobre a fundamentação da metafísica dos costumes nesse momento. E é o seguinte, eu começo pelo título aí, né? Cidadania Digital, como ser bons cidadãos na comunidade acadêmica online. É importante dizer que isso não é uma aula de educação moral e cívica, né? Eu me vi um pouco nesse lugar. Eu não vou dizer que eu não sei como nos tornar... Oi? Acho que foi um... Eu não vou dizer que eu não sei como nos tornar bons cidadãos para não matar minha fala desde o início, assim, mas eu tenho muitas dúvidas
se é possível, assim, sobretudo diante desse cenário online que a gente está vivenciando, né? Por favor, Nádia, passa a próxima slide. Só dá um para o lado. Não está indo. É porque é um PDF. Eu sei, mas eu tinha já colocado o PDF. Aí. Essa é a maravilhosa arte que fizeram, né? Eu gostei daquela versão que eu estou saindo do círculozinho ali. Achei massa aquilo, achei demais. Vou até levar para os meus cartazes lá do meu programa. E o título está aí novamente, né? Só que aí eu fiz um pequeno ajuste. Nádia, pode passar. Que eu acho que representa um pouco melhor o que pode ser tomado como ser um bom cidadão nesse momento, né? Essa ideia de abrir a câmera, né? Essa coisa do abrir a câmera tem se tornado acho que uma das falas, uma das frases, um dos pontos que mais representa o que tem sido tanto ser discente nesse contexto pandêmico e virtual, né? Quanto ser docente também. Eu acho que a gente tá muito amarrado. Acho que nossas vidas de docentes e de discentes nunca esteve tão próxima quanto agora, né? E eu trago esse elemento do abre a câmera porque é um elemento que eu acho que fala muito sobre como ser um bom cidadão ou cidadã, uma boa cidadã na comunidade acadêmica online, que tem a ver com essa coisa da empatia, né? Sem um mínimo de empatia, tanto de parte daquele que está, né, tá ofertando conteúdo ou está conduzindo a situação, quanto daquele ou daquela que está ali na condição, né, e que é uma condição temporária, é uma condição passageira, de discente, eu acho fundamental. Assim. Se não há essa conexão, se não há esse elemento básico, fundamental, essencial, eu acho que a coisa não se desenrola, não se estrutura. Eu acho que é uma pedra de toque na relação de ensino-aprendizagem, assim, em qualquer contexto, né? Mas agora, eu acho que a ideia de abrir a câmera... Pode passar, Nádia. E eu acho o seguinte, assim, eu acho que eu ando pensando, assim, eu até agradeço assim, por vocês me convidarem para falar sobre isso, agradeço a Nádia o convite, porque eu ando desesperado nos últimos meses, né, pensando sobre essas questões, e algumas questões me afligem. Tenho feito algumas postagens em redes sociais, e eu fico observando a maneira como a coisa repercute, né, nas pessoas, assim, aquele que a gente fala sobre essas relações que dizem respeito à privacidade, que dizem respeito à intimidade. E aí, antes de falar de cidadania, eu acho que a gente tem que ver como que esse elemento da cidadania ele se transformou na sociedade ultimamente, né, nos últimos, acho que 100 anos. Porque antes a gente substitui a ideia de cidadão, cidadã, por consumidor, né? E mesmo governos progressistas desse país viram seus cidadãos ou cidadãs como consumidores, certo? Sobretudo como consumidores. Foi uma estratégia, foi uma maneira de resolver a situação. Hoje, eu acho que a gente não é visto mais nem como consumidor, né? E a pandemia, e o isolamento, e a virtualização da vida e do cotidiano demonstra isso de maneira mais evidente, né? Hoje nós somos usuários, né? Nem consumidores mais. E aí eu fiquei pensando, hoje eu parei, fiquei pensando de novo isso, procurando uma palavra melhor que usuário, mas não tem, é essa mesmo. E é muito emblemático, né? Porque quando a gente fala de usuário, a gente pensa no outro contexto, né? No contexto eu ia falar de adição, mas que envolve um certo vício e tal. E não deixa de estar envolvido aqui também um elemento vicioso, né? Uma espécie de círculo vicioso na coisa. E aí, quando eu fico pensando nesse lugar de usuário, né, que fica substituindo o nosso papel de cidadão, de cidadã, eu começo a pensar naquelas coisas, né? Na privacidade, na intimidade. E aí eu fui atrás, aí descobri que a gente tem um direito, existe uma coisa chamada direito à privacidade e à intimidade, né? E
E quando eu comecei a pensar sobre o direito à privacidade e à intimidade, eu comecei a perceber quão frágil é a esfera privada e a intimidade das pessoas. E tem se tornado cada vez mais frágil. E nesse contexto, online, se tornou absolutamente frágil, né? É por isso que eu trago, por exemplo, já em 48, gente, no artigo 12 lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aparece lá, ó, ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Aí eu começo a pensar em um monte de coisa, né? Começo a pensar em vazamento de dados, começo a pensar em NSA, começo a pensar em políticas de privacidade, como, por exemplo, de redes sociais tais como o WhatsApp, né? Que fica... Tô há meses olhando aquela mensagenzinha lá dizendo que a política de privacidade vai mudar, se eu aceito ou não, mas eu fico perguntando para mim mesmo, mas será que eu não já aceitei? Eu tenho alguma coisa ainda a aceitar? Tem alguma coisa que eu não aceitei nesse processo todo, assim? Assim, eu trago a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas se a gente pode ir uma coisa mais caseira, assim. A gente pode ir lá nas nossas na Constituição, aí eu peço para a Nádia mudar novamente. Na Constituição, é super legal porque tem no título 2, né, que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, tem um capítulo 1 que diz assim, os direitos e deveres individuais e coletivos. Aí no artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Essa parte da propriedade vai incomodar um monte de gente, né? Mas, enfim. Aí, nesses termos, né, são muitos, acho que são 78 termos que estão nesse artigo 5º. Não sei se vocês já leram, tem e-book gratuito. E aí tem coisas do tipo assim, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Acho que todo mundo concorda sobre isso. Absolutamente. Inclusive, um dos nossos pontos de pauta, né? Contra tudo que está sendo posto aí. Aparece o 9º lá. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Maravilhoso. Vocês discordam disso? Não, né? Mas aí aparece o 10º termo, que é esse aí, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Constituição Federal. Reforçando a Declaração Universal dos Direitos Humanos anteriormente, né, de 48, tipo, 40 anos depois. E interessante, né? O direito de privacidade é um direito universal. Aí, para a galera dos direitos humanos, que eu, curiosamente, faço parte, tem mais esse para a gente defender. Né? Tem em 60, agora me fugiu a data, assim, mas acho que é 67, antes da nossa mais nova Constituição, a gente tem acontece uma conferência nórdica sobre os direitos à privacidade. E o texto é maravilhoso, depois eu posso passar para vocês. Eu não encontrei tradução para o português. A gente começa a pensar em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, né, que o Carluxo confundiu com as coisas lá, né, com as calças. E a gente pode citar, que é uma lei de 2018, se eu não me engano, né? É a lei número 13.709, que é uma lei que vem para substituir o Marco Civil da Internet, que é de 2014, a 2.965. Fiz todo um trabalho de levantamento legal para a coisa. Só que aí eu volto para pensar, eu começo a pensar de novo sobre privacidade e intimidade. Se tem alguma diferença entre essas duas coisas, sabe? Parece que tem. Parece que intimidade diz mais respeito ao direito de reserva para si mesmo, ou de reservar para si mesmo certas coisas, né? Um dado contexto, uma dada situação. Ao passo que a privacidade
parece estar relacionado muito mais com a ideia de um direito de estar só. Olha que magnífico isso. O direito de estar só. O direito de estar sozinho, né? E eu não tenho visto a gente conversar sobre esse tipo de coisa, sabe? Mas não tenho visto mesmo, assim. Tem uma... no direito alemão, parece ter uma tal de teoria das 3 esferas, que diz que ele fala da esfera privada, esfera íntima e esfera secreta, que é uma decrescente, assim, no nível de exposição. Então, quando a privada tem um nível maior de exposição social, né? A íntima menos, e a secreta zero, assim, zero exposição. E aí, supostamente, o direito vai agir aí, como a justiça vai agir, tem o seu escopo, né? Tem o seu lastro muito maior de acordo com essa esfera, né? De acordo com quão social, de acordo com o caráter público da coisa, quão público é, a tutela jurídica ela vai ser mais frouxa ou mais estrita, assim, tá? E aí, com esse papo de 3 esferas, eu penso em 2 esferas que eu acho que tem muito a ver com essa nossa conversa aqui de cidadania digital, né? Que são as esferas do público e do privado. E, de novo, tem a ver com o papo sobre privacidade, sobre intimidade e tal. A gente precisa pensar sobre essas coisas, gente. A gente tem um rolo compressor passando por cima da gente não está se colocando para pensar. A gente está naturalizando todos esses processos. E dizendo, é assim mesmo. Infelizmente, é assim mesmo. Por exemplo, mais recentemente, uma conversa um pouco tensa com um familiar meu, esse familiar ele me chamou a atenção porque eu faço propaganda política nas minhas redes sociais e eu sou um formador de opinião. Aí eu fiquei pensando, mas o que significa quando alguém me diz que eu sou um formador de opinião, né? Eu até começo a acreditar no Carlos quando ele diz que eu pareço o Stablish, o ator, né? E aí eu penso nessa distinção entre público e privado, né? Celso Laffer, gigante, né? Gigante do pensamento contemporâneo brasileiro, ele chama a nossa atenção para 2 sentidos ou 2 acepções básicas dessa ideia de público e privado. A primeira acepção, ele vai explicar que o público é aquilo que afeta todos, né? O comum, enquanto o privado está relacionado a uma ou a poucas pessoas. Parece o papo lá sobre 3 esferas, né? Privacidade, intimidade. Numa segunda acepção, o Laffer, quem não conhece, por favor, vá atrás de Celso Laffer, ele vai explicar que o público é aquilo que é acessível a todos, né? O privado é aquilo que é reservado e pessoal. O nome do livro dele é A Reconstrução dos Direitos Humanos. Quando eu estou falando aqui de privacidade, eu penso em direitos trabalhistas. Penso em direito ao ócio. Eu não vou citar o Domenico De Masi, que eu já assisti palestras o suficiente na década de 90 em que todo mundo citava o Domenico De Masi, lá o ócio criativo. O direito ao ócio, o direito a não fazer nada, né? E o direito ao lazer, mas veja bem, o direito ao lazer, eu não estou me referindo à diversão mercadológica. E aí o pessoal que fez disciplina comigo de estética nesse último ano me escutou reclamando algumas vezes sobre isso, quando eu falava do Walter Benjamin, né? Eu não estou falando de diversão mercadológica, ou do Adorno, né, que é uma coisa mais sombria, assim, uma sobrancelha mais assim. Eu estou falando também de direitos de discentes que também exercem um trabalho. E eu não estou falando de discentes que trabalham além de estudar. Eu estou falando do estudo como trabalho. E esse país precisa reconhecer o estudo como trabalho, né? Porque é uma condição temporária ou pode ser uma condição permanente, a depender da tua carreira, né? E aí eu trago os discentes para junto dessa discussão sobre privacidade, sobre intimidade,
sobre o direito ao ócio, sobre o direito ao não fazer nada, sobre o direito de estar só nesse momento. Aí eu fico pensando assim, que horas que, ou quando, que a gente vai parar para pensar sobre os efeitos dessa ultra-virtualização do trabalho das nossas vidas. E assim, eu acho sim, não sou adorniano, não sou daquelas figuras que estudou filosofia e começa a ver problema em tudo na vida. Gosto de entretenimento, acho maravilhoso. Gosto de diversão fácil, adoro. Mas eu acho sim que a gente tem que franzir a testa para tudo que está acontecendo com a gente. Tem que franzir a testa. Não dá para naturalizar a coisa. Tem que parar de tratar como é assim mesmo, infelizmente. E aí, de novo, eu refiro, né? Essas últimas semanas eu tenho feito uns desabafos assim, em redes sociais sobre esse processo todo. E o que mais tem me incomodado é escutar de várias pessoas que, infelizmente, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Nada é assim mesmo. Né? O que a gente vai retroceder a um essencialismo a essa altura do campeonato, tá? Depois de toda a labuta de abrir mão de que existe uma essência para cada coisa que existe no mundo na realidade, né? Todo o trabalho que filósofos, filósofas, sociólogas, antropólogas tiveram para relativizar de uma maneira responsável, isso é importante dizer, a ideia de essência, a gente vai dizer agora que as coisas se dão assim e acabou. Gente, direito não é dado. Direito é conquistado. Se hoje nós temos direitos que são dados para a gente, é porque alguém lutou por eles. Não existe tarefa fácil. Não existe carreira fácil. Há pouco tempo eu tive numa aula magna que me incomodou no início, assim, porque as pessoas... Era uma aula magna sobre direitos humanos e sobre o trabalho docente. E aí a professora começou a falar do trabalho docente para uma turma de licenciatura do primeiro ano, assim, e falando todas as agruras da coisa. Eu, meu Deus, não! E aí eu vi alguém comentar, assim, uma aluna, meu Deus, acho que dá vontade de desistir desde já. E eu falei, gente, que tiro no pé. Mas aí eu parei, pensei e vi, é isso, não tem vida fácil, sabe? Talvez alguns tenham, mas eu não quero essa apatia, essa ausência de patos na vida, sabe? Essa alienação profunda, que a pessoa parece mais um tumbleweed na existência do que um ser humano mesmo, né? Parece mais aquela bola de erva daninha que fica rolando nos filmes de faroeste. E é isso, é labuta. Direitos são conquistados. Tem um autor que eu acho maravilhoso para trazer. Nádia, fica tranquilo que eu estou com a paradinha aqui. Estou vendo que está se aproximando de 20 minutos. Tem um autor que é maravilhoso para a gente bater um papo sobre virtualidade. E ele está escrevendo na década de 90 já. Eu era uma criança. E em 96, o Pierre Levy, né, escreve um livro chamado O que é o Virtual. Massa, né? Tem uma bibliografia da década de 90, o pessoal tem que voltar a ler, né? Era hype, assim, e aí as coisas vão se o hype ele vai se modificando, né? Mas acho que tem que voltar a ler O que é o Virtual do Pierre Levy. Ele diz assim, ó, abre aspas, a sincronização substitui a unidade de lugar. E a interconexão substitui a unidade de tempo. Espaço e tempo são conceitos completamente devassados pela virtualidade. Mas nem por isso o imaginário, ou melhor, o virtual é imaginário. São categorias completamente diferentes. Porque esse virtual ele produz uns efeitos assim devastadores e a gente está vendo e vivendo esses efeitos, né, ao longo desse ano de forma mais intensa. Mas a gente está vivendo há muito mais tempo. Talvez essa pausa e essa intensificação nos sirva para perceber o buraco que a gente está se metendo. Eu poderia ainda recorrer a um outro autor, e eu peço para a Nádia passar o slide. Eu poderia recorrer ao Bauman.
é o autor que a gente recorre para falar dessas coisas, né? Ele tem um livro de 2005 chamado Vida Líquida. Eu poderia recorrer ao Bauman, né? Que ele vai falar da sociedade de consumo. E o que é a sociedade de consumo? É a promessa da satisfação. É uma promessa de uma satisfação de um desejo que nunca vai ser realizado. O desejo ele é irrealizado, ele não vai se satisfazer. É isso que move, né? Que a satisfação de certas necessidades, ela é uma forma também de produzir novas necessidades. Ou melhor, aquilo que começa como uma necessidade se transforma numa compulsão. E aí nós nos tornamos usuários ao invés de cidadãos. Mas eu não vou nele. Pode passar, Nádia. Eu vou acho que é assim, Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha. Tem um livreto assim, muito interessante, que saiu em 2015, eu acho, e tem uma segunda versão em 2017, chamado de Sociedade do Cansaço. Ele tem um monte de livretinho que foi publicado recentemente. É um cara jovem, assim, com frescor de mente, e é legal porque ele publica um livreto nesse cenário de livros tão extensos, né? E aí ele diz as coisas com mais pontualidade, assim. Apesar de que ele vai por um caminho que não é muito minha praia, assim. Ele é meio que um heideggeriano, né? E ele cita bastante um autor alemão chamado Peter Handke, que tem um livro chamado Ensaio, ou um texto chamado Ensaio sobre o Cansaço. Maravilhoso, né? A gente começar a falar de cidadania, se ver como não cidadão, mas como usuário, começar a falar de cansaço. Porque eu quero chamar a atenção para um outro elemento nesse processo todo. Até agora eu não falei como virar um bom cidadão, que é o elemento do sofrimento psíquico, que é uma realidade, e eu não estou falando nem de sofrimento psíquico pontual e clinicamente identificável, assim como uma deficiência de uma deficiência química no organismo, né? Eu estou falando do cansaço ele fala do cansaço até como uma espécie de sintoma metafísico. Eu acho maravilhoso isso. Aí a gente tem essa citação que diz assim, ó, a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também a expressão negativa doping cerebral, né, é substituída por algo como melhoramento cognitivo. Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade. Isso é uma coisa ruim, segundo ele. E que é dominado por um excesso de positividade. Parece o pessoal falando da positividade tóxica, né? O excesso de elevação, né? O desempenho leva a um infarto da alma. Né? Esse desempenho cada vez mais imenso, cada vez mais louvável, cada vez mais invejável, cada vez mais ansiável, né? As pessoas, a gente olha para os colegas como e os admira pela coisa errada agora, a gente admira pelo cansaço deles, pelos cansaços que eles apresentam. E aí tem dois caminhos para isso, né? Ou a gente reclama do cansaço publicamente, e isso causa uma certa vergonha em algum momento, né? Um certo constrangimento, ou a gente deixa de reclamar publicamente e a gente começa a viver o cansaço na vida privada. Esse excesso de positividade é uma condição de esgotamento. Esse excesso de positividade destrói a nossa atenção. Porque a nossa atenção depende de um olhar desatento, depende do ócio, depende do direito a estar só, depende do direito de não estar conectado, depende do direito de não fazer nada. Aí, Nádia, passa para o próximo slide. Esse é maior, é do mesmo livro,
né, a Sociedade do Cansaço, mas é de um texto, porque tem um artigo homônimo, né, no final do livro, de onde eu tirei a primeira citação, e tem outro artigo que chama O Tédio Profundo. Oh, que maravilhoso! E o tédio profundo, eu retirei essa citação que diz assim, ó, o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, de informações, de impulsos. É isso que a gente está vivendo, gente. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Para a gente estar atento, a gente precisa viver a desatenção, a gente precisa vivenciar a desatenção, senão a gente não vai perceber nada mais. Que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. Olha o que ele diz aqui, ó. A técnica temporal de atenção, multitasking, já viram quantas pessoas falarem disso, né? Não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se, na verdade, de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. E é por isso que os níveis de estresse estão ali altíssimos. Porque a gente está o tempo inteiro como se a gente estivesse sendo ameaçado por um predador. E quem é o predador? A gente não sabe mais quem é. A gente não consegue identificar, mas ele parece vir de todos os lados. E ficar pronto, o predador, causa um cansaço imenso. Aqui eu cito o Jaimin do Chaves, quando ele falava de evitar a fadiga, que ele estava tendo uma sacada extemporânea, bem no sentido nietzschiano, assim, antes de todo mundo. E todo mundo fazia piada dele, né? Quando ele dizia que ele não queria se cansar. Como é que eu concilio, então, gente, essa situação, essas reflexões sobre a destruição da nossa privacidade, do nosso direito de estar só, da nossa intimidade, esse cansaço profundo e metafísico que a gente está sentindo, né? Baseado nesse lugar de estar sempre fazendo alguma coisa e sempre muitas outras coisas ao mesmo tempo. Como é que eu concilio isso com a ideia de empatia que eu falei lá no início, quando eu pedi para vocês abrirem a câmera? E até comentei algumas vezes, né? Pô, abre a câmera. A pior experiência que eu já tive como professor na minha vida foi dar aula para uma turma completamente sem câmeras. Porque eu me sinto só. E eu me sinto só não no sentido do direito de estar só, no sentido positivo da coisa, sabe? Que eu quero estar só também. Mas eu me sinto só estando junto. Isso é estranho, assim. Eu me sinto só não no momento que eu quero estar só, mas no momento que eu quero estar junto. Como é que eu concilio essas coisas? Aí eu cito... Não tem jeito, né? O povo da filosofia toda vez puxa umas cartas, assim, dá umas trucadas com filosofia clássica grega, né? Aí vem Aristóteles, que eu gosto muito da Ética a Nicômaco. E aí, na Ética a Nicômaco, Aristóteles defende a eudaimonia. A eudaimonia é a felicidade. Né? A ética aristotélica coloca a felicidade como nosso objetivo último. O principal. Como é que a gente alcança a eudaimonia? É uma ética eudaimônica. Essa é a expressão que aparece em Aristóteles. Como é que alcança a eudaimonia? Como é que alcança a felicidade em sociedade? Ele faz quase a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que ele não viveu uma pandemia nem a virtualidade. Assim. 2.600 anos atrás. E de uma maneira muito mais clara e com mais autoridade. Ele vai falar da mediania, é o meio termo. É não caminhar nos excessos. E tudo que eu falei aqui, de tudo que eu falei, o excesso está presente. Né? O excesso das tarefas, o excesso das atividades, o excesso do cansaço, a ausência de privacidade, que é um excesso também, que é um vício também. Nosso lugar de usuário, somos todos usuários. Está presente. Como é que eu vou alcançar
uma felicidade, ou mesmo um lugar pleno na minha cidadania, se eu sou um usuário cansado e que nunca está só e nem tem mais direito a isso? Aí eu vou para... Eu não sei, na verdade. Eu não tenho... Eu jogo para vocês essa pergunta. Aí eu vou para o último slide, que eu corrigi ali o negócio. E aí eu repenso a ideia do abre a câmera, né? Eu falo assim, abre a câmera, mas se não puder, tudo bem. Né? Mas também sempre pensando no outro, voltando para a empatia, que eu acho que é o único conceito positivo no bom sentido que eu apresento aqui nessa minha fala hoje, que é a empatia, com o qual eu comecei. É preciso uma mediania, é preciso medir as coisas, estar atento, não à atenção da multitarefa, mas à atenção do ócio, para a gente saber qual o meio termo entre respeitar nossa privacidade, o nosso lugar, a nossa intimidade, né? Exercer esse direito humano e universal e, ao mesmo tempo, cuidar do outro. Né? O outro sendo o colega de curso, sendo o docente, a docente. Né? Esse é o limite entre privacidade e empatia que eu acho que a gente deve ter. Assim. Mas é isso. Abre a câmera, mas se não puder, tá bacana. Não tem problema. É isso. Muito bem, professor. Muito obrigada pela contribuição e pela fala muito, muito provocativa e reflexiva. Acho que não tem como a gente não pensar. Quando a gente fala em cidadania e quando você puxa a questão do direito, aí vem aquela questão de onde acaba o meu direito e onde começa o direito do outro, né? Então, aí a questão da câmera é isso. Então, onde acaba o meu direito de falar a uma plateia que eu possa ver e que possa estar comigo e não me fazer sentir só, e aonde começa o direito de quem não quer abrir a sua câmera e quer ter a sua privacidade respeitada. Ou seja, onde é que está a mediania nisso, né? Onde é que está o equilíbrio entre esses dois direitos, que eu acho que é o grande desafio do convívio, né? Cidadão e social, entre o meu direito e o teu direito. Eu acho que a ideia agora é essa, a gente abrir aí para participação e para o diálogo com... Temos ainda uns 20 minutinhos. E aí é isso, eu não trouxe nenhuma resposta para vocês. Eu dei uma trucada e eu pergunto para o Carlos, o que a gente faz? E aí, Ariel? Sabia que eu esbocei uma cartilha de bons modos na internet? Eu comecei a fazer isso e é work in progress, está totalmente aberto a sugestões. Posso ter dito muita bobagem, assim, e de repente a gente pode até pensar num grupo de trabalho para desenvolver isso. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para mostrar. E tem que fazer o quê? Eu não sei se você consegue... Lu, sim, é só ir no verdinho aqui embaixo. No verdinho ali embaixo. Aí depois que ele compartilhar, eu passo a palavra para você, Liz. Foi no verdinho, Anderson? Você está no computador? Ou já é? Estou no computador. Tá. Tem um verdinho ali, compartilhar a Não, tela. sim, mas é que não aparece minha janela. Talvez se você abrir o arquivo antes, não sei se... Mas está aberto. É. Deixa eu fechar e abrir de novo. Aqui, peraí. Pode passar a fala, Nádia, enquanto isso. Liz. Obrigada, Virgéia, professor Gato. Só curiosidade, né? Porque o Peter Handke, que é citado pelo autor que você trouxe, é o escritor e roteirista do Wim Wenders. É lá da galerinha lá do cinema da década de 80,
com o existencialismo, acho que é uma boa referência para a moçada, porque foi da formação da minha geração, não da tua, né, dos cineastas. O Medo do Goleiro Frente ao Pênalti, por exemplo, é um filme interessantíssimo. Tem vários livros dele, né, que alguns viraram roteiros, tipo esse, e outros são literatura, só uma curiosidade. Você pode baixar a mãozinha, Alice? Conseguiu compartilhar, Sim, Bagé? desculpa. Sem problemas. Está sem áudio, Bagé. É que eu estou cansado, gente. Uhum. Mas eu vou te mandar pelo WhatsApp para tu, Tá, pra eu tu abrir. compartilho aqui. Uhum. Foi. Eu fiquei pensando aqui, Bagé, assim, não tem resposta para hoje, tá? Porque senão ia ser uma conversa bem longa. Mas tem um conceito, me parece que um conceito e tem uma correlação, duas coisas diferentes que você faz na fala, que eu acho bem importantes. Acho que a primeira é pensar o próprio conceito de adicção. Como o conceito de adicção ele era um conceito ligado à saúde mental, um conceito ligado, dois conceitos, né? Adicção e usuário. Eram conceitos ligados à saúde mental e depois eles transbordam para a vida social com uma mudança de acento, né? Acho que a Soli Ronick, já nos anos 90, 1996, já falava sobre isso, das subjetividades adictas. A gente começa a ter ali, no final dos anos 80, início dos anos 90, um tipo de sujeito que deseja ser outro, mas não ser essencialmente outro. Ele deseja ter aquela aparência de outro que está sendo vendido no mercado. Isso pode levar a gente a pensar também que depois, nos anos 2000, talvez a gente possa ter um tipo de subjetividade abstinente, né? O que talvez tenha trazido a gente para os dias de hoje uma ideia de subjetividade abstinente, uma certa abstinência, né, de querer posicionar-se no mundo. E aí acho que tem uma relação com uma frase que você colocou sobre a impossibilidade das pessoas, da naturalidade com que as pessoas naturalizam as situações e essencializam, quando você fala da ideia de essencialização. Mas eu acho que é muito legal pensar essa ideia de adicção relacionada à ideia de, não de correspondência, mas de respondência que a gente está vivendo hoje, que é um pouco essa ideia de que a gente está nesse clique rápido que você relacionou com o sujeito do tempo das cavernas, né? Desse sujeito que vivia numa sociedade selvagem e tinha que ter respostas muito rápidas para situações muito perigosas. E a gente vive hoje em dia nessa existência da respondência. O tempo todo a gente se acostumou a responder e não fazer uma dobra, né, subjetiva que faça com que a gente entenda quais os modos daquela resposta. E se essa resposta realmente é coletiva, se ela realmente é real. Eu só queria fazer esse parênteses, porque acho que são conceitos bem interessantes, que você passou bem rápido ali em adicção, mas acho que a adicção é um conceitão que a gente poderia levar para outras discussões mais para frente, até com relação à relação da gente aqui, né? Bicho, super. E não aparece no livro lá do Byung-Chul Han, não aparece a noção de adicção, né? Mas aparecem outras coisas, né? Os artigos são super legais, assim, são breves, né? São curtos. Mas acho que poderia aparecer facilmente. Assim. E é fácil a relação com o Bauman, viu? Com esse livro Vida Líquida. Acho que é um dos últimos capítulos. Essa nossa condição. Nossa, é incrível. E a relação também... Desculpa. Não, pode ir, Chico. Não, quer dizer, a relação também da adicção, né, do vício, com a multitarefa.
né? Num determinado momento em que você fica completamente prisioneiro dessa multitarefa ao ponto de sentir a abstinência dela. Várias coisas que o Bourget relacionou, como o ócio, como o direito a não fazer nada, etc., a gente perdeu isso completamente. Você se culpa e você sente a abstinência da multitarefa, porque você se torna adicto dessa multitarefa. A gente é treinado, Nádia, Hã? a gente é treinado e adestrado pelas redes sociais. Essa coisa, essa ideia de haver uma respondência incessante, assim como o Chico mencionou, isso é um efeito da ressocialização das nossas vidas, assim, porque na rede social, gente, o que é A resposta é imediata. a marquinha de que você já leu uma mensagem, sabe? É justamente para poder imprimir um ritmo que não é o ritmo que você quer dar para a conversa, né? É o ritmo que as redes sociais, ou melhor, que esse tipo de capitalismo, que eu não sei qual é ainda, eu acho que não apareceu uma nomenclatura boa para ele, quer produzir na gente, assim. Essa falta, esse desejo, essa vontade de ser aquilo que você não sabe o que é, né? E essa Prontidão, né? interessante. É uma prontidão, você tem que estar o tempo todo... eu adorei eu ia chamar de metáfora, mas não é metáfora, é realidade mesmo, da multitarefa relacionada à sobrevivência, a você ter que estar sempre atento. E é isso, a gente tem que estar sempre atento às redes sociais, a gente tem que estar sempre atento às mensagens, sempre atento aos e-mails, senão a gente morre. É sobrevivência. E precisa? Não, claro que não. Quer dizer, eu acho que não. Quer dizer, precisa, não sei. E aí vem a questão trabalhista da coisa. Gente, somos trabalhadores. Precisamos de parar de achar que somos protagonistas de algum filme. Nós somos trabalhadores. Nossa vida é medíocre. Nossa vida, ela é banal. Nossa vida, ela é comum. Sabe? Não é porque eu saio usando um iPod, escutando música no meu celular, que existe uma trilha sonora para minha vida. Não existe. Eu sou comum, todo mundo é comum. A gente até acha que se acha especial às vezes, quando escapa de algum acidente, assim, a gente fala, olha, tá valendo por mim, mas não. Tem muita gente no mundo, vocês não acham? Isso vai falar da Terra. Tem uma coisa que a Liz lembrou também, do Peter Handke, que é interessante. Eu não lembrava, e foi uma coisa legal, porque veio na cabeça assim, essa imagem do goleiro na frente do gol, né? Essa obra que é fantástica. Mas a gente não tem conseguido discutir a ideia de angústia, né? Fortemente, profundamente, a ideia de angústia. Porque é disso que a gente está falando no final das contas, né? Quando você tem um clique rápido, um medo sem objeto, você está falando de angústia. Só que a angústia é um afeto produtivo. A angústia não é um afeto negativo. Mas a gente não está conseguindo sair da angústia para produzir algo diferente dela mesma, né? É um ciclo que não se modifica. Aí a angústia vazia, assim, um objeto, A angústia vazia. ela se materializa no corpo, né? Se materializa nas costas, se materializa... É isso. É isso. É uma dicção de si mesmo, porque aí você dá uma razão para a angústia. Você cria um corpo a partir da angústia, que é o corpo do ressentimento, e esse corpo te dá o material para a angústia. Então você fica nesse ciclo que não termina nunca mais. E aí foi por isso que eu fiz a listinha lá que a Nádia... Tá ótimo. E aí são assim, ó, isso aqui, gente, pode ser modificado. Se vocês acharem que tem algum equívoco aí, eu estou sempre aberto a isso, ó. Evite mensagens em massa impessoais, tanto no WhatsApp como no Messenger. Evite piadas, memes e links aleatórios em grupos de trabalho de WhatsApp. E isso não vale só para os grupos, tipo assim, imagina que nem sei se tem um grupo de colegiado de cênicas no WhatsApp. Mas não só para isso, mas para grupos, acho que de colegas, de uma turma também, né? Uhum. Evite responder para todos um e-mail quando apenas o remetente precisa do seu retorno.
Muito bom. Mesmo que você se desculpe antecipadamente, conteúdo não pertinente continua a ser conteúdo não pertinente. Tem aquela assim, galera, é o seguinte, desculpa, eu sei que não é o propósito do grupo, mas segue aí. Opte sempre pelo e-mail, principalmente quando fizer um primeiro contato, se não tiver intimidade. Contas pessoais do Facebook e Instagram não são contatos profissionais, exceto se a pessoa definir assim. Se escrever um e-mail, evite informar pelo WhatsApp. Acho que ali para baixo parece o quê? Principalmente aos finais de semana. Isso. Evite mensagens fora do horário comercial e aos fins de semana em grupos de trabalho, eu acho. E aí segue, achei uma lista meio que ad infinito, né? Estava guardado isso aí, eu fiz isso ano passado. Só que aí eu não compartilhei porque eu achei que as pessoas iam levar mal, assim. Mas eu já fiz tantas postagens, mas eu já fiz tantas postagens piores do que essa lista nesse ano de pandemia que agora eu tenho coragem. Você pode, eu vou te passar aquele documento da Open, você pode acrescentar aí mais algumas linhas. Com todo prazer. O Chico falou essa coisa da angústia, né? E me lembrei desse estado, né? Esse estado de prontidão, de sobrevivência. É um estado que deixa o corpo quimicamente em alerta, né? O tempo inteiro. E se você está o tempo inteiro estimulando esses hormônios, né? Provavelmente o corpo vai também se viciando quimicamente, né? Nesse estado dessa prontidão para responsiva, né? Que não é uma carga quando é uma resposta de sobrevivência, não é uma carga baixa, né? Toda a energia do corpo que se predispõe, né? Para ele poder responder. Então, porque a adrenalina, né? Isso que você falou do corpo, liberada. Né? Não é só uma consequência posterior, né? É um estado que o corpo vai se ficando constantemente, né? Um estado que ele não deve viver constantemente, né? Ele experimenta esporadicamente, né? Para poder responder a ele. Em geral, quando a gente libera adrenalina, o corpo libera adrenalina, cortisol, né? Para uma ação, para um objeto, para a realização de algo, assim. E aí o estresse é isso, é o corpo liberando, né? Não tem o famoso CC do estresse, assim, que é aquela sudorese que é liberada, assim, o corpo até cheira diferente a coisa, né? E aí, só que não tem. Não tem ação a ser efetuada. E agora menos ainda, né? Porque quando a gente estava em movimento, parecia que tinha, né? Parecia que a gente estava indo para o trabalho, chegava no trabalho que era uma ação a ser desenvolvida, agora não. A ação hoje é assim, você senta às 7 horas da manhã nessa cadeira e sai meia-noite e meia. Tipo, não tem nada. Né? E aí, quando sai, vira o pé. Porque não está acostumado a andar mais. É por isso que a gente começa a vivenciar processo de hipertensão, quadro de hipertensão, um quadro de arritmia cardíaca, porque esses hormônios, né, que a gente citou aqui, adrenalina, cortisol, eles vão sendo liberados sem uma vazão, né? E isso vai causando uma sobrecarga neural, uma sobrecarga fisiológica, assim. E a pressão é tão grande que eu já recebi bronca porque eu desligo o Wi-Fi à noite. Tá? Simplesmente desligo a internet e ligo depois de manhã que eu acordei, que agora eu estou disposta. Gente, eu já levei bronca porque eu deixo o Wi-Fi desligado à noite. Quer dizer, é uma situação... Isso é uma outra coisa também, né, Rosemary? Eu acho que a gente não deveria desligar o Wi-Fi. Eu acho que... Recentemente eu fiz uma postagem sobre isso. Uma coisa que me irrita e tal. Negocinho. Eu chamo a postagem do negocinho, assim. E aí as pessoas vieram em massa, tipo assim, me dando soluções práticas. E elas vinham, é só tu desligar o teu celular em determinado horário, final de semana. Compra um outro chip, usa um chip para o trabalho, outro chip para a vida pessoal. Baixa esse programa aqui, com esse programa aqui. Não! Tá errado. Primeiro que eu não estava pedindo opinião, eu não estava pedindo uma dica pragmática, assim, né? Pensar nisso, todo mundo pensa nessas alternativas. Então é isso, aumenta no Google. Eu estava convidando para uma reflexão, igual eu fiz hoje aqui.
Segundo, que não sou eu que tenho, não é a Rosemary que tem que desligar o Wi-Fi do celular dela. Até porque a gente usa ainda essas paradas aqui. E se eu preciso, por exemplo, ficar com o celular ligado à noite porque o meu pai está doente, é cardíaco, e eu quero ficar atento à condição dele de saúde. Só que eu não posso, porque eu vou ficar pi, 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 pi. Não, mas aí eles me né? telefonam, as pessoas sabem. Só que assim, eu não tenho a condição de convencer as outras pessoas a não acharem engraçado me mandar um meme de madrugada. Esse é o absurdo. Esse é o absurdo. Esse é o Sim. buraco que a gente está metido. Não deveria ser tarefa dela encontrar uma solução para isso. A gente tem que, de novo, voltar de novo para toda aquela reflexão que eu sugeri e propus, e pensar, de novo, não apenas no direito à privacidade nossa, mas no direito à privacidade do outro também. Né? Não abrir a câmera é um direito à privacidade nossa, à nossa intimidade, afinal de contas, está todo mundo vendo aqui, né? Mas tem um outro também nessa jogada, né? Oi, gente. É uma coisa que eu estava pensando enquanto tá tendo essa conversa. É como, tipo, não sei para outras pessoas, mas como a internet antes era exatamente o espaço de, tipo, entretenimento quando não se pode sair de casa. Então era por onde tinha as relações mais informais, ainda mais, acho que minha geração que cresceu com a internet, eu acho que sempre foi uma relação muito informal com a internet. Então, eu acho que essa mudança, né, de lugar de como eu consumo a internet, ainda é um espaço de adaptação muito grande. Principalmente por causa disso, de, tipo, ter um manual de como se comportar na internet. Eu acho esse negócio tão maluco, porque parece que é a mesma coisa que como se comportar em lugares que tem um monte de regras e que, tipo dentro da academia, dentro da faculdade, que a gente recebe assim, dentro da universidade você tem que fazer isso, isso e isso, e piriri, pororó. E assim, o lugar onde a gente se encontrava mais, entre muitas aspas, livre, porque a gente era um lugar mais informal que a gente podia estar, acaba se tornando um lugar cheio de regras, onde a gente tem que se comportar de determinada forma também. E eu acho que essa mudança, assim, ela foi, pelo menos na minha vida, muito radical, sabe? Tipo, ter que realmente aprender a usar e-mail, sabe? Eu acho esse um negócio bizarro. Mas, tudo bem, adaptações, né? Aí eu acho isso muito doido. E também como eu acho que as relações, tipo, de poder, de certa forma, nisso, se tornam muito maiores, porque uma coisa era quando eu estava na cantina da FAP, encontrava o professor, trocava uma ideia ali na cantina mesmo, sobre qualquer outro assunto que não tinha necessariamente a ver com a aula, mas a gente não estava invadindo nenhum espaço, mas ainda tinha uma troca de maior intimidade, só que eu não posso chegar me falando com outras pessoas, tipo, aleatoriamente no WhatsApp, assim, como, sabe? Porque tem esse medo de incomodar, ou às vezes, assim, não sei, eu acho isso muito doido. Eu acho que também tem esse lugar de ao mesmo tempo que precisa dessa formalização, também eu acho que sente falta dessa informalidade no nosso dia a dia. Ainda mais porque a gente vai ficar preso nesse contexto virtual ainda por um bom tempo. Enfim, é isso que eu estava pensando. Também porque eu não sei se eu podia falar. Claro. A internet não apresenta limites claros, né? Não existe, não é como assim no dia a dia você vê os limites, enfim, dos lugares e enfim, a rua, os estabelecimentos, as lojas, a internet fica muito vagos os limites, né? E que nem a Camila falou, a gente não é apresentado desde a infância, assim, se existem limites ou não da internet, né? Ainda é novo, né? De certa forma, essa revolução digital, tal. Então, é também interessante como assim a gente não vê limites muito nítidos, né? Só queria pontuar isso. E tem, assim, eu acho que essa diferenciação
Eu acho que tem grupos, tem ambientes, são relações interpessoais, né? São relações interpessoais. Então, é um combinado. De repente, eu sei que entre eu e uma determinada amiga, e uma determinada pessoa, e um determinado amigo, é possível. Então, há esse pré-contrato, digamos assim. Então, eu tenho uma amiga que eu sei que dorme, que fica acordada a madrugada inteira e é divertido a gente interagir de madrugada porque eu estou acordada, ela está acordada e isso acontece. O problema é quando você generaliza. E é o grande problema dos grupos, né? Então, os grupos, eles têm... todo mundo tem aquele grupo de família onde todo mundo, todas as tias dão bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, é aquela fila de bom dia, boa tarde. Mas é a tua família. É tão chato isso quanto o almoço de domingo, é a mesma coisa, né? Então, é um ambiente onde... e aí, essa diferenciação entre o ambiente de trabalho, dentro de uma própria ferramenta, como o WhatsApp, por exemplo, você tem o ambiente de trabalho, o ambiente familiar e o ambiente social. É entender essa diferenciação, né? É como você se comportar sempre da mesma forma no WhatsApp, é como se você se comportasse sempre da mesma forma numa reunião de trabalho, num almoço de família e numa conversa íntima com uma amiga. São 3 situações diferentes. E você sabe como você deve se comportar em cada uma delas. Só que o mundo virtual misturou esses ambientes diferentes, eles deixaram de ser diferentes. E aí eu acho que tem a confusão, mas a consciência de que um grupo de trabalho é como uma reunião de trabalho, um grupo de família é como um almoço em família, e um grupo privado com 1, 2 ou 3 amigas íntimas é uma conversa entre amigas íntimas. São 3 ambientes diferentes, dentro da mesma ferramenta, mas são 3 ambientes diferentes. Então, você não faz piadinha na reunião de colegiado, na reunião de trabalho. Então, você não faz piadinha no grupo de trabalho. Gente, desculpa te cortar, Nádia. A gente Tá vai bom, ter Pedro. outro evento agora, tá bom? Quero agradecer muito, muito a presença do professor Anderson, como sempre, muito boa para a gente. Quero agradecer demais o Carlos. Carlos, você é demais. E o Eduardo Delfino, Luciana, Nádia, Paulo Biscaia. Obrigado a todos vocês. E agora a gente vai lá para outra sala. Para outra sala. Anderson, quer dar uma palavrinha de encerramento? Obrigado. Desculpa o mau jeito. Obrigado pela audiência. Clica aí no sininho para acompanhar as postagens. Gente, obrigado. Muito obrigado por ter me convidado. Gostei, eu estava com saudade de participar das coisas cênicas e tal. Eu fui quase nenhuma reunião, né? De cênicas, assim. E estamos aí. Eu acho que essas coisas a gente precisa continuar pensando e pensando de uma maneira séria, assim, levar para frente, sabe? Não só desabafando, não só fazendo uma postagem no Facebook. A gente tem que pensar nessas coisas seriamente, assim, inclusive como questão trabalhista. Eu repito isso, sabe? Trabalho é a nossa essência. O trabalho é a nossa essência. Tá? Ó, beijão. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.